Boa noite, meu nome é Neuza, estou na direção auxiliar do Colégio Vital Brasil e sou pedagoga também deste colégio. O motivo desta live, desta reunião, tá, é apresentar a vocês como que funciona a nossa escola e também acolher os pais. Precisamos estar mais próximos, né? A presença dos pais, o acompanhamento dos pais faz muita diferença na vida escolar dos nossos alunos. Primeiro, segurança. O uniforme. É necessário o uso do uniforme. Às vezes a pessoa não dá o devido valor, mas quando acontece um acidente ou alguma coisa com teu filho, muitas vezes a escola é a primeira notificada desde que ele esteja com o uniforme. Então, o uniforme é calça ou bermuda e camiseta. A blusa não é necessária, tá bom? Caso haja alguns pais que estejam com dificuldade, né? A gente não tem toda a numeração não, mas procurem no particular, tá bom? O uniforme, além do uniforme, a gente alerta os pais também que os filhos de vocês não fiquem nos arredores da escola. Nossa escola fica numa área central, ela é bem visada, nossos alunos são bem visados, então já ocorreu muitas coisas que não são boas, como assaltos, drogas, né? Então, assim, se o teu filho fica na esquina, a gente não tem um profissional para cuidar a todo momento, tá bom? A gente fica até um certo horário, depende também se o profissional não falta, mas a gente lá fora é difícil, lá fora é com vocês, tá bom? Celular. O celular, ele é um instrumento muito utilizado hoje em dia. Muitos pais monitoram os filhos pelo celular, tá? E existem professores também que, por causa dos cursos que são ofertados pela Secretaria de Educação, eles estão aprendendo a utilizar vários recursos digitais, né? Então, se o filho trouxer, não é obrigado, mas se ele trouxer, ele pode utilizar. Caso contrário, se ele não tiver, ele vai estar fazendo com alguém que tem. E só que o filho, ele precisa ser orientado, tá? A cuidar bem desse bem, cuidar bem desse material, guardar com responsabilidade. Por quê? Se ele perder, por causa das demandas que nós temos na escola, nós não conseguimos dar conta de tanto material perdido, né? Então, assim, não mandar coisa muito valiosa, materiais simples, normais, celular, ensinar ele a cuidar, blusa também. Às vezes eles trazem a blusa, largam, esquecem e depois nunca mais eles vêm buscar. A gente pode mostrar, faz um varal lá no final do ano e não sabe de quem que é, tá bom? Outra coisa, para vir ao colégio, né, eu estava falando de segurança, já pulei para celular, é melhor assim não trazer muito cedo. Traz ele próximo do horário, né? 5 minutos antes da aula. E depois no final também, monitorem se esses que vão a pé, esses que vão de ônibus, o horário que eles chegam em casa, tá? Aqueles que vão os pais vêm buscar, podem permanecer aqui dentro da escola, mas não venham buscar muito tarde, porque aqui à noite nós temos a educação de jovens e adultos. E não é um público que seja bom os filhos, no caso, terem contato, tá bom? É melhor que eles vão mais cedo para casa. Se o seu filho, porventura, entrar em algum grupo de WhatsApp que não seja o oficial da escola, isso é da responsabilidade dos pais. Os problemas com relação às redes sociais é com os pais, tá? Então, orientem bem os seus filhos, monitorem direito com relação à utilização desse instrumento.
Se ele for pego na sala de aula, numa hora que não é para ele utilizar o celular será retido pela equipe pedagógica e depois, no final do período, será entregue, devolvido a ele, tá bom? Os alunos receberão os livros, mas a complementação será feita com xerox também. Além das aulas que seriam por slides ou outros instrumentos que os professores utilizam, os xerox, eles podem, de repente, um texto, uma atividade, uma orientação de pesquisa, de repente o aluno precisa tirar xerox. Então, o xerox será pouco, uma ou duas folhas, tá bom? E daí vocês serão informados. Lanche. Na escola, o lanche da escola, a refeição da escola é muito boa, tá? Então, assim, os filhos podem comer à vontade aqui na escola, mas se porventura teu filho não gosta da merenda da escola, eles podem trazer, porque nós não temos cantina, mas evitem trazer chips, porque se ele trouxer chips, determinados lanches que chamam muita atenção dos demais, como são educados a não serem egoístas, os alunos ficam pedindo, e seu filho praticamente não vai comer. E às vezes ocorre também os alunos maiores roubarem o lanche dos alunos menores. Então, traga lanche normal, lanche, um sanduíche, uma fruta, um pedaço de bolo, né? Então, nada que chame muita atenção. E refrigerante é proibido. Tragam suco, tá bom? Nós temos projeto de voleibol que funciona à tarde, que os alunos treinam para participar de campeonato. Desculpa, perdão. E nós estamos tentando abrir o projeto de xadrez. Ainda não conseguimos autorização. O projeto de futsal que nós tínhamos dos meninos, ele foi cancelado pelo Estado, tá? Nós temos também o projeto Mais Aprendizagem, que é destinado para os alunos com dificuldade de aprendizagem. Ele funciona nas terças-feiras. Então, tem uma turma de manhã para os alunos da tarde e uma turma da tarde para os alunos da manhã. Então, assim, se o seu filho é de um local distante da escola, que ele foi escolhido para participar do projeto, mas não tem como voltar para casa para almoçar e retornar às aulas, então, se você pode enviar o almoço ou ele pode almoçar aqui na escola. Ele não pode sair aqui do espaço escolar, tá bom? E esse projeto, ele funciona para sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Só que a gente está priorizando sexto e sétimo, porque a gente acredita, né, que se a gente resolver os problemas na base, depois, nos anos posteriores, eles caminharão bem. Nós temos também uma agenda, e nessa agenda nós temos o histórico, o breve histórico da escola, nós temos o calendário, o espaço, que é para colocar o horário, o espaço, que é para colocar notas. Nós temos também parte do regimento que é destinado aos alunos com relação aos seus direitos, seus deveres, suas obrigações e sanções, se caso ele faça alguma coisa que não esteja correta, tá? Tem um espaço onde é anotado se ele chegou atrasado, se ele não trouxe material, se ele não fez atividade, se ele não fez a tarefa, se teve aula vaga, né? Então, assim, nesse espaço, tem outro espaço também que tem, assim, o calendário de provas e trabalhos, que ele vai colocar lá a data de entrega do trabalho, a data da prova, o conteúdo, a disciplina, para ele se organizar em casa de acordo com as prioridades, né, as que tem que ser entregues primeiro ou que serão realizadas primeiro, para que ele possa estudar direitinho.
tem uma parte também que é de recados, que a escola vai encaminhar para vocês bilhetes informativos, e vocês também poderão encaminhar bilhetes para nós, certo? Para professores, para a equipe pedagógica, para a direção, tá bom? Então, assim, se você marcou uma consulta porque aquele médico só atende no horário de aula do seu filho, para adiantar para você, faça o seguinte: mande pela agenda. Eu preciso retirar meu filho às 10 horas, porque ele tem consulta às 10h30, por exemplo. Assina, coloca telefone, né? Data, e daí ele vai mostrar para o professor, e depois ele vai mostrar para a pedagoga e vai estar ali esperando você. Tá bom? Quando você chegar, ele vai estar com a bolsa já prontinha e não vai te atrasar. Combinado? Com relação à, à pasta, nós temos uma pasta, tá? Que é uma pasta que vai para a sala de aula do professor, né? Da turma do seu filho, que tem uma folha destinada ao mapa de sala, que seria o local onde o seu filho senta, certo? Esse mapa ele é refeito várias vezes no ano, tá? De acordo com as necessidades pedagógicas. Então, assim, os alunos que têm dificuldades, têm laudo, tá? São colocados à frente, tá? Próximo dos professores. E depois são distribuídos os demais. E também respeitada a questão, às vezes, do tamanho, tá bom? Porque se colocar um pequenininho lá atrás, ele não vai conseguir enxergar. É muito difícil fazer um mapa de sala, mas os professores vão tentando fazer o melhor possível. Existem uns que são muito craques em fazer isso. Os atrasos, eles são muito prejudiciais aos alunos e já tem acontecido atrasos. Então, assim, se ele chegar 10 minutos atrasado, ele vai entrar. Mas na terceira vez que ele chegar 10 minutos atrasado, ele vai perder a primeira aula, tá? E tem alunos, assim, chegando muito atrasado. Então, vocês precisam verificar com relação a isso. Tem aluno já matando aula, que os pais precisam ficar atentos. 5 minutos, desculpa. Todos os bilhetes que vão para casa, vocês precisam assinar. Ou seja, vocês precisam ver sempre essa agenda escolar, fazer ela funcionar. Porque se você não olhar sempre, todos os dias, o filho, às vezes, vai, no caso, não deixar de anotar, ou deixar de colar o bilhete. Agora, se você ver sempre, ele vai ver que ele está sendo acompanhado. As faltas, elas são prejudiciais. Faltas com atestado, elas são abonadas, tá? A declaração não é abonada. Então, a falta, por exemplo, se ele foi ao médico, ficou 1 ou 2 horas, essa declaração é entregue para a pedagoga. Agora, se ele teve que se ausentar o período todo, um dia, então essa falta é entregue na secretaria. 75% de falta o aluno reprova, tá? Sem direito a conselho de classe, já no sistema reprovado. Então, assim, os pais precisam manter atualizados os telefones para que a gente entre em contato, porque os alunos que faltarem demais, nós teremos que encaminhar para o CERP, tá bom? Tem uma pasta de turma que fica na equipe pedagógica, que tem uma ficha individual que tem todos os dados dos pais, dos alunos, e pergunta também, tem problema de aprendizagem, tem problema de saúde, toma medicação? A gente solicita assim que os pais sejam bem francos, porque nós podemos tentar atender melhor o teu filho se nós soubermos se ele tem problema ou não, tá? Porque muitos pais às vezes
ficam com receio do filho ser discriminado ou qualquer coisa assim, ou de não fazermos a matrícula e acaba omitindo determinados dados que são importantes. Nessa ficha também consta que nós só dispensamos nas últimas aulas. Então, assim, se você, na quarta e quinta aula, se houver aula vaga, se o pai, ele autoriza que o filho vá para casa sozinho. Então, tem pai que autoriza porque o filho já consegue ir por celular, por ônibus, desculpa. Tem pais que autorizam porque o filho que trabalha perto e o filho vai no trabalho do pai, ou se não mora perto, ou vai a pé, né? Então, assim, os de van não precisam se preocupar, eles podem permanecer aqui no ambiente, assim como também aqueles que os pais não autorizarem e que pegam no final do período. Tudo bem, tá bom? Nós tivemos que organizar, desculpa, os telefones, gente, mantenham atualizados e coloquem o telefone de vocês, coloquem o telefone, por exemplo, de um familiar próximo, de um amigo próximo, que no momento de dificuldade pode acolher, pode estar entrando em contato com vocês. Por quê? Porque já aconteceu da criança estar doente e da gente não conseguir contatar a família. Então, tem gente que coloca só os celulares, mas não coloca do trabalho. E daí no celular, aquele dia, ou descarregou, ou deu um problema, a gente liga e não consegue. Então, coloque do trabalho também, porque se teu filho ficar doente, não conseguir contatar, é muito ruim, ele fica sofrendo aqui na escola, tá bom? A gente não medica aluno, a gente não pode medicar aluno. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que vai mudar do ano passado para este ano, é com relação ao atendimento aos pais. Por causa das demandas e a organização que nos são impostas, que vem desde a Secretaria de Educação, a gente precisa organizar de uma forma diferente agora a nossa escola, no atendimento aos pais. Então, assim, segunda-feira a gente tem que fazer reunião nos setores para organizar o trabalho, certo? Na terça e na quinta, nós faremos atendimento presencial aos pais. Então, assim, vocês podem marcar com a equipe pedagógica, tá? Nesses dias. Com os professores, na hora atividade. Aí não tem problema, né? Porque tem professor que vai fazer a hora atividade na segunda-feira. Daí você pode marcar na segunda, não tem problema. Mas com a equipe pedagógica é terça e quinta-feira. Na quarta-feira, nós teremos reunião com a tutora. Nós temos uma tutora que vem do núcleo, ou ela vem no presencial ou no online e faz reunião conosco. E outra parte do período, porque é num período que ocorre isso, no outro período a gente fará atendimento aos professores. Na sexta-feira, nós também deixamos para atendimento aos professores, tá bom? Com relação à hora atividade dos professores, assim que eu organizar os grupos, que está bem difícil, eu até comentei com a diretora geral, que eu preciso de um momento para centrar nisso, para poder organizar, né? E tá encaminhando para vocês a hora atividade dos professores, tá bom? Mas eu vou passar aqui. Segunda-feira, ensino religioso, história e geografia. Terça-feira, ciências. Quarta-feira, matemática. Quinta-feira, português e inglês. Sexta-feira, arte e educação física. Alguns professores farão em dias diferentes porque são professores que não são da casa e que eles trabalham em várias escolas. Então, eles vão conseguir fazer a hora atividade não no dia da disciplina. Será aplicado, tá bom? Com relação às avaliações elas devem vir, quando o filho leva, deve vir listada, né? Assinada, tá bom? Pedir para que o filho refaça as questões que errou, porque é uma forma de estudar, né? E cada disciplina, assim, as disciplinas, elas que tem mais carga horária, ela vai ter mais avaliações. Por exemplo, matemática, ela vai ter 2 avaliações, de valor 3.
E daí, 2 trabalhos de valor 2. Então, assim, tem uma avaliação de valor 3, um trabalho de valor 2 e uma recuperação de valor 5. Um trabalho de valor 3, uma prova de valor 3, um trabalho de valor 2 e uma recuperação de valor 5. Então, ele vai ter 6 pontos de avaliação, 4 pontos de trabalho. Nas disciplinas que têm menos horas aula, então elas serão, assim, terá menos avaliações, porque não dá tempo do professor trabalhar e dar tanta avaliação e recuperação, tá bom? Sendo que português vai ter sempre um trabalho com uma literatura, sendo que arte vai ser sempre trabalho, uma prática, né? E educação física também vai ter tanto avaliação escrita como avaliação prática na quadra. Então, nós teremos também durante o ano outras reuniões, que seriam reuniões para entrega de boletins, e daí talvez alguma reunião extraordinária para resolver algum assunto, tá bom? A tarefa. Os alunos levarão tarefa para casa, certo? Então, assim, a tarefa, ela é muito importante. Os professores, a partir de agora, estarão encaminhando tarefas para o seu filho. Então, é necessário que ele tenha um lugar, um espaço adequado para fazer. Ele não consegue prestar atenção na tarefa, no celular, no som, na televisão, ao mesmo tempo. Então, ele precisa de um lugar onde tenha silêncio e que ele possa fazer essa tarefa. Um lugar bem iluminado, mais confortável possível, tá bom? Para que ele faça. Daí, todo dia, ele ser orientado a olhar essa agenda, verificar quais as tarefas que tem, o que ele precisa fazer, tá bom? Os livros didáticos, eles devem ser etiquetados, ou seja, colocado o nome completo do seu filho, a turma e o ano, tá bom? E encapado com uma capa de plástico branca, transparente, tá? Os alunos que dos sextos anos que tiverem dificuldades ou laudo médico, por favor, procurar a equipe pedagógica terça ou quinta-feira, tá bom? O comportamento no pátio. Os alunos do sexto ano estão correndo muito no pátio. Oriente seu filho a não correr. Do sétimo também. Oriente seu filho também a não fazer bullying. Colocar apelidos, xingar, menosprezar as pessoas, né? Então, por quê? Porque nós estamos tendo problemas com relação a isso. Falar para o seu filho evitar agredir, se alguém fizer alguma coisa de errado com ele, para ele procurar a equipe pedagógica. E eu vejo que acho que acabei dando conta da pauta. Se no caso houver alguma dúvida, vocês podem estar procurando a equipe pedagógica, podem estar telefonando. Os pais devem assistir essa live para depois poderem pegar os livros e a agenda, tá bom? Vocês devem buscar os livros na biblioteca e a agenda na informática. Agradeço a todos que assistirem essa exposição, essa live. O nosso objetivo é que vocês não tenham dúvidas, que vocês se sintam acolhidos para a nossa escola. Por quê? Porque é ruim chegar num lugar e não saber como que aquele lugar funciona, não é verdade? Então eu vejo assim que essa reunião é tentar receber bem vocês, é estar próximos de vocês, porque nós estamos do mesmo lado. Em que sentido? Vocês querem o bem de seus filhos, não é? Não é à toa que muitos escolheram que os filhos estivessem aqui. E nós queremos também o bem dos nossos alunos. Então, juntos, numa mesma linguagem, né? Vocês, parceiros, defendendo a escola,
nós, defendendo a família, nós conseguiremos bons resultados com os nossos alunos, porque, como a Fátima diz, eles são bons. Muito obrigada, um abraço.